Olá, povo de Deus. Hoje a nossa escola dominical vai estar baseada no capítulo 27 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que trata dos sacramentos. Um tema bastante importante porque existem particularidades que é do desconhecimento de muitos. Por isso eu considero esse tema um tema relevante para a nossa compreensão daquilo que as Escrituras Sagradas tratam e de que maneira a nossa confissão de fé ela vai interpretar. Nós temos 5 artigos e talvez se fôssemos dar um título a cada um desses artigos, poderíamos dizer que o primeiro trata dos sacramentos sobre o que eles são e para que servem. No segundo artigo, fala da união sacramental, esse é um tema importante para a nossa compreensão. O terceiro artigo trata da graça dos sacramentos, ou seja, essa graça contida nos sacramentos depende de quem? De quem administra, de quem recebe, de Cristo por meio do seu Espírito Santo, é isso que nós veremos. O quarto seria, talvez o mais conhecido de todos, é quantos sacramentos temos na Palavra de Deus, e por quem deve ser administrado. E o quinto faz uma relação do Novo Testamento com o Velho Testamento, a presença dos sacramentos no Velho Testamento. Então vamos lá. Sacramentos, o que são e para que servem? Vamos ver o que o nosso primeiro artigo diz aqui. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo segundo a sua palavra. Então, de acordo com esse artigo, o que são os sacramentos? Aqui diz, são santos sinais e selos do pacto da graça, instituídos imediatamente por Deus. Então, isto é sacramento. Os sacramentos são estes sinais desse selo pactual de Deus para com o seu povo. E eles servem para quê? Servem para representar a Cristo e os seus benefícios. Então, o batismo mostra ali a nossa conversão a Cristo. E os elementos da ceia mostram a nossa dependência e traz à memória a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Então, se fôssemos dar uma definição, seria esta que está aqui no nosso primeiro artigo do capítulo 27 da nossa Confissão de Fé. Sacramento é um selo, um santo sinal do pacto da graça de Deus e serve para que olhemos para Cristo. E ao olharmos para Cristo, vamos lembrar que somos um povo exclusivo de Deus. Os sacramentos também servem para isto, mostrar que nós somos povo de Deus, separado do mundo. E também os sacramentos nos traz a memória do serviço, das obrigações que temos para com este Cristo glorioso. Então esta seria a definição e a utilidade dos sacramentos na vida do crente. O segundo artigo vai falar, como eu disse, de um assunto bastante importante, que é a união sacramental do crente com Cristo. Esse ponto aqui ele é importante, irmãos, porque trata do tema que é, vamos dizer assim, deturpado na nossa concepção, tanto pela Igreja Católica Apostólica Romana, como pelos luteranos. Por quê? Porque
A Igreja Católica, ela crê na transubstanciação. Ou seja, os elementos, pão e vinho, se transformam como mágica no corpo e no sangue de Cristo. Então ali os católicos veem a própria carne de Cristo e o sangue de Cristo. É por isso que cada missa para os católicos é um novo sacrifício do Senhor ali diante do altar, diante da ara, que é aquela mesa onde o vigário vai dispor para mostrar e trazer essas transformações dos elementos. Os luteranos, eles não creem dessa forma, mas eles creem na consubstanciação. Eles creem numa união de Cristo muito íntima com os elementos. Ali você não tem carne e sangue, mas você tem ali a presença, inclusive material, de Cristo nos elementos. Existem outras correntes do evangelicalismo que dizem que pão e vinho não significam nada. Estão ali, é pão e vinho, é só uma teatralização pura. Eles vão, para combater a visão católica e a visão luterana, vão, de certa forma, banalizar os elementos. Nós reformados não cremos assim. Nós reformados cremos da seguinte maneira. Veja o que diz aqui o segundo artigo. Em todo sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Então, aquilo que os sacramentos eles significam e o próprio sacramento. Há uma união aí. E por isso, os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. O que nós entendemos aqui? Que existe de fato uma união, melhor dizendo, espiritual entre o pão, o vinho e o ato do batismo com aquilo que eles representam. Quando Cristo disse, este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é derramado por vós, primeiro, não há aí transubstanciação, porque o próprio Cristo está distribuindo os elementos. Não há aí consubstanciação, porque Cristo presente à mesa, ele não se misturou, ele não envolveu ali os elementos. Mas também, veja, Cristo retira o pão e o vinho do uso comum. E é exatamente assim que nós cremos. Os elementos não são mágicos, os elementos eles não se transformam em outra coisa, ou eles não se misturam a outra coisa, mas eles, como representam corpo e sangue de Cristo, e no caso do batismo, a transformação realizada por Cristo, pelo seu Espírito Santo na vida daquele que está sendo transformado, então existe uma relação espiritual ou uma união sacramental. Vamos voltar ao exemplo da ceia, que nos ajuda a compreender melhor. Quando eu tomo aquele pão, é pão, mas ele está unido espiritualmente ao corpo de Cristo. Continua pão, continua vinho, mas o seu significado é solene, é santo, porque ali representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, se por um lado nós não cremos que esses elementos se transformam em Cristo, ou que são envolvidos pelo corpo e o sangue real de Cristo, mas também não cremos numa visão de banalização. É só pão e vinho, não tem nada. Não é isso. Existe sim uma união cultica, ou seja, relacionada ao culto. Existe uma união espiritual ou união sacramental entre aquilo que se nos é apresentado como sinal, esse sinal do selo da graça de Deus, e aquilo que ele representa. Ou seja, voltando mais uma vez à ceia,
Se durante a ceia Cristo não está presente ali nos elementos, numa transformação material, mas ele está presente espiritualmente. Por quê? Devido à solenidade. Os elementos são retirados do seu uso comum, assim como a água do batismo é retirada do seu uso comum. A ceia é um jantar. O batismo é um banho público, mas eles possuem um significado profundo e, por isso, precisam ser administrados com muito respeito e ser recebido com muita solenidade. O terceiro ponto vai falar da graça dos sacramentos, ou seja, esses elementos, esses sacramentos, eles manifestam visivelmente aquilo que é a graça do Senhor. Mas isso depende de quem? Vamos lá. Terceiro artigo. A graça significada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existentes. Nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra. Ou seja, como diz aqui, o significado, a graça significada nos sacramentos ou por meio deles, não é conferida, essa graça não é conferida neles em si, ou na pessoa que administra, ou mesmo na pessoa que recebe estes elementos. Mas diz que a graça significada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente usados, é conferido à obra do Espírito e da palavra, da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Vamos pensar no batismo. O batismo é uma encenação solene. Há uma união sacramental com a obra de Deus por meio de Cristo que atua pelo seu Espírito Santo. Isso nós já entendemos. E vejam que a graça ali contida, a graça significada, ou seja, representada nesses sacramentos, não depende de outra coisa senão do Espírito e da palavra da instituição. Depende apenas do Senhor Deus, mediante o seu Espírito Santo e mediante a sua palavra revelada. E tanto um quanto o outro apontam diretamente para Cristo. Então podemos afirmar, com base na nossa confissão de fé, que a graça ali representada está na total dependência de Cristo Jesus. É isto que o nosso símbolo de fé está a nos dizer. O quarto artigo vai mostrar quantos sacramentos existem e quem deve administrá-los. Aqui é um ponto mais tranquilo, que todo mundo já tem domínio quanto ao conhecimento. Diz assim: há só 2 sacramentos ordenados por Cristo nosso Senhor no Evangelho, o batismo e a Santa Ceia. Nenhum destes sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados. Então, quem dirige os sacramentos são aqueles que foram separados para o ministério da palavra, o ministério da pregação da palavra, ou seja, os pastores. Os pastores são aqueles, segundo o nosso símbolo de fé, originalmente credenciados para a realização do batismo e da Santa Ceia. E há apenas 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. A Igreja Católica, por exemplo, nos apresenta 7 sacramentos, mas isso não está de acordo com o Evangelho. Segundo o Evangelho, Cristo ordenou apenas 2, a saber, o batismo e a Santa Ceia. E o 5º artigo do capítulo 27 da nossa Confissão de Fé vai mostrar que esses sacramentos, eles existiram no Velho Testamento. Diz assim: os sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significados e representados, eram em substância
em substância, os mesmos que do Novo Testamento. O que o nosso artigo está dizendo aqui é algo muito simples. A Páscoa e a circuncisão, eles tinham a mesma essência da Santa Ceia e do batismo. Paulo ele vai falar com muita clareza que a circuncisão que agora ocorre em nós, ela continua, a circuncisão continua nos dias de hoje, mas espiritualmente ela passa a ser representada visivelmente, não no corte físico, mas no batismo. E a Páscoa, que deveria trazer a memória do povo no Velho Testamento da libertação da igreja do Egito, colocando-os em direção à terra prometida, isso aponta para a ceia, porque na ceia nós lembramos da nossa libertação em Cristo e da nossa peregrinação. Eu gostaria de encerrar aqui a nossa aula trazendo uma afirmação que eu considero ser bastante didática e, ao mesmo tempo, nos ajuda a compreender o que os nossos símbolos de fé dizem. Esse texto é do reverendo Enesiel Peixoto de Andrade, num livro que ele escreveu, Estudos Bíblicos Doutrinários. E ele vai falar sobre o tesouro teológico da Confissão de Fé de Westminster. E ele diz assim, preste atenção: a Páscoa e a circuncisão eram os sacramentos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o sacramento da ceia do Senhor é identificado com a Páscoa e o sacramento do batismo é identificado com a circuncisão. Os sacramentos são um privilégio exclusivo do povo de Deus. Devem ser recebidos com seriedade e convicção e tratados com dignidade, pois são santas ordenanças. E ele continua dizendo aqui: é importante compreender, porém, que os elementos que compõem os sacramentos, o pão e o vinho na ceia e a água no batismo, não são dotados de algum poder mágico capaz de surtir efeito espiritual na vida de quem os recebe. Não garantem por si mesmos a salvação e nenhuma outra bênção. O que os torna eficazes é a ação do Espírito Santo, não nos elementos em si, mas na vida da pessoa que os recebe. Os sacramentos significam e representam realidades espirituais e, nesse sentido, são de grande valia para os crentes. Aqui está o resumo do que seriam os sacramentos e é por isso que devemos recebê-los com muita seriedade e alegria por aquilo que eles trazem à nossa memória dos benefícios em Cristo Jesus e porque estes sacramentos apontam para a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Então este é o nosso tema, a explicação do nosso tema sobre os sacramentos e que tenhamos no coração esta visão bíblica do que eles representam. Lembrando que os sacramentos, eles só podem ser administrados no culto solene. Eles não podem ser administrados fora do culto, mas no ambiente de culto. Que Deus nos abençoe e que cada vez mais venhamos a fortalecer a nossa fé naquilo que a Escritura Sagrada nos ensina. Até a próxima.